E para a gente entender então um pouco mais sobre essa suspeita de desvios no fundo eleitoral e o que pode acontecer com os envolvidos, a gente conversa agora com o especialista em direito eleitoral, professor Alexandre Rolo. Olá, professor, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata, boa noite, Gustavo, é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, a Ariane explicou aí para a gente, fez um resumo de toda essa operação. Hoje foram expedidos então 7 pedidos de prisão preventiva, 45 de busca e apreensão. O que pode acontecer com esses envolvidos? A que tipo de crime eles vão ser investigados e qual a pena de cada um deles? Renata, essa é uma pergunta importante e eu quero começar lamentando que esse tipo de situação possa estar acontecendo. Eu não estou aqui condenando ninguém previamente, mas o fato é que nós estamos tratando de recursos públicos. Tanto o fundo eleitoral como o fundo partidário são formas de financiamento público da democracia brasileira. Então, são valores que saem dos cofres públicos da União e que seguem para os partidos políticos. Então, caso isso tenha realmente acontecido, e nós estamos aqui diante de pessoas que estão sendo investigadas, é lamentável porque é dinheiro público que em tese pode estar sendo desviado. E eles estão, então, sendo acusados e as investigações envolvem uma série de crimes de corrupção, crime de lavagem de dinheiro, cujas penas podem ser, inclusive, privativas de liberdade, eles podem ser condenados, respeitado, claro, a ampla defesa, o devido processo legal, eles podem sim vir a ser presos por conta dessas práticas criminosas. Professor, uma boa noite da minha parte também. A gente está falando justamente, primeiro a gente falou, digamos assim, do CPF, das pessoas físicas envolvidas nesta operação e que estão sendo investigadas. Mas também envolve partidos, e partidos que nem existem mais, como é o caso do PROS. Como é que fica aí? Há uma punição por partido, mas o partido não existe, ele se juntou a outro, ou seja, ela poderia, esta punição, também ser ao partido ao qual esse partido foi fundido? Então, na verdade, a primeira observação importante que você já fez, Gustavo, é que esses desvios teriam sido praticados pelo PROS, que não existe mais. O PROS foi objeto de uma incorporação pelo Solidariedade. Então, o que nós temos hoje é o Partido Solidariedade que incorporou o PROS, então o PROS deixou de existir e, portanto, já por esse motivo não poderia haver qualquer tipo de apenação, qualquer tipo de condenação do PROS que não existe mais. Mas ainda que essas condutas tivessem sido praticadas pelo próprio Solidariedade ou por qualquer partido que existe nos dias de hoje, o fato é que a legislação eleitoral não disciplina estas condutas como condutas que possam ser objeto de uma extinção, por exemplo, de um partido político. As condutas foram praticadas por pessoas físicas, os partidos políticos, é bom que a gente deixe isso claro, representam uma junção de pessoas e me parece que não seria justo que, por conta de eventuais crimes praticados por A, B ou C, todo um partido pudesse ser condenado e pudesse, por exemplo, ser extinto, porque, volto a dizer, no Brasil inteiro são várias pessoas que participam de um partido, de um mesmo partido político, de uma mesma agremiação partidária, e você punir o partido político por conta de erro de 3, 4 ou 5 pessoas, realmente não me parece adequado. Mas o fato é que a lei dos partidos políticos, ela prevê a extinção do partido em hipóteses, em 3 ou 4 hipóteses, e nenhuma delas envolve a prática, por exemplo, de um crime ou de um desvio de dinheiro por parte do dirigente partidário. Nós temos a possibilidade de extinção de partido político quando esse partido político, por exemplo, receba recursos provenientes de Estado estrangeiro, quando esse partido ele fica subordinado ao governo estrangeiro. Essa é uma segunda possibilidade de extinção dos partidos políticos. E também quando os partidos políticos não prestam contas à justiça eleitoral ou se valem de organizações
paramilitares. Então, essas são as 4 possibilidades de extinção de partidos políticos e nenhuma dessas 4 envolve a corrupção de A, B ou C, ainda que seja dirigente partidário. Ou seja, mesmo, claro que uma suposição, a Polícia Federal avançando nas investigações, ou mesmo em novas investigações, usando outros partidos como exemplo, um partido X, mesmo se aquele partido for repleto de dirigentes que estejam envolvidos, mais de um dirigente ou só, numa organização criminosa para lavar dinheiro, para se beneficiar desse fundo do partido, isso não geraria, então, uma punição ao partido em si, mas só às pessoas. Exato, isso é bom que fique claro. Na verdade, ninguém está dizendo aqui de impunidade. As pessoas físicas que tenham eventualmente praticado o crime, elas responderão pelo crime praticado e poderão sim ser, inclusive, presas, nós estamos diante de uma situação em que hoje nós tivemos aí prisões preventivas. Então, as pessoas já estão respondendo. Mas é fato que o partido político não responde por conta de eventual desvio praticado pelos dirigentes partidários. E volto a dizer, nós temos partidos no Brasil que são compostos por milhares de pessoas, milhares de filiados, e não me parece que não seria adequado você extinguir um partido político por conta da prática que seja do presidente do partido que desvie dinheiro. Se o presidente do partido desviou o dinheiro, vamos tirar o presidente do partido desta presidência, ele deixa de ser presidente do partido, vai responder criminalmente pelas suas condutas, mas o partido continua existindo, afinal de contas, ele partido, não praticou aquelas 4 condutas que eu acabei de falar. O partido não recebeu dinheiro de Estado estrangeiro, não está subordinado a nenhum governo estrangeiro, não adotou organização paramilitar e está prestando contas para a Justiça Eleitoral. Estas são as 4 hipóteses que poderiam gerar a extinção de um partido político. Rolo, a gente está falando de um desvio importante, afinal são 36 milhões de reais. Os partidos políticos hoje no Brasil, eles possuem 2 fontes de recursos públicos, fundo eleitoral e fundo partidário, que são coisas diferentes e usam também critérios diferentes para repassar essas verbas. Como que eles funcionam? Então, o primeiro ponto importante é esse que você acabou de destacar, Renata. Nós estamos falando de 2 fundos públicos diferentes. Nós estamos falando, primeiro, do fundo partidário, que são recursos públicos destinados ao financiamento dos partidos políticos. Então, o dia a dia do partido político acaba sendo financiado pelo fundo partidário. Então, é através do fundo partidário que o partido vai pagar seus funcionários, vai pagar sua aluguel, por exemplo, de sede, vai pagar a conta de luz, vai pagar a conta de água. Então, o dia a dia do partido político é financiado pelo fundo partidário. É para isso que serve o fundo partidário. E um segundo fundo público também, dinheiro público, que existe é o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas Eleitorais, que é chamado de fundo eleitoral. O fundo eleitoral foi criado para o financiamento das candidaturas, financiamento eleitoral, para que os partidos paguem ou ajudem a financiar as candidaturas dos seus filiados. O FEFEC, o Fundo Eleitoral, ele veio para entrar no lugar do antigo financiamento empresarial. Nós tínhamos no passado a possibilidade de financiamento empresarial, pessoas jurídicas financiavam campanhas eleitorais, podiam fazer doações para campanhas eleitorais e com o fim do financiamento empresarial foi criado então este fundo eleitoral que serve para o financiamento das campanhas eleitorais e não para pagar as contas do dia a dia dos partidos políticos. Ambos, repito, são recursos públicos, ambos envolvem dinheiro público e, portanto, é claro que nós estamos diante de uma acusação grave de desvio de recursos públicos, cujas pessoas físicas responsáveis, e nós não estamos aqui condenando ninguém previamente, mas a partir do momento que elas forem responsabilizadas após o devido processo legal, responderão então por isso, inclusive com sanção de cadeia, de reclusão, e a pessoa poderá ficar presa por essa prática. Professor, a gente fala no desvio, a Polícia Federal, pelo menos, fala no desvio de 36 milhões de reais de um dinheiro
que era público, que é justamente passado para esses partidos. É possível recuperar esses valores e na prática, eles voltariam para o fundão eleitoral e repartido novamente para os partidos políticos? Existe algum caminho? Como é que se faça isso? Uma das consequências do processo penal pode ser algum tipo de sanção pecuniária, pode ser aplicada, por exemplo, para os réus, uma multa, um valor pecuniário que a pessoa vai precisar pagar para os cofres públicos. Então, isso é possível e seria possível também, e aí no âmbito do direito civil, ações de natureza civil. Então, a União Federal, a Advocacia Geral da União, representando a União Federal, a partir do momento que venha uma condenação criminal, poderá ajuizar uma ação civil de ressarcimento para que esses eventuais culpados, então, devolvam para os cofres públicos o dinheiro que eventualmente tiver sido desviado. Então, há possibilidade, sim, das ações de ressarcimento que são ligadas ao direito civil e que poderão ser ajuizadas pela União Federal através da Advocacia Geral da União. Nós conversamos com o especialista em direito eleitoral, Alexandre Rolo. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite, até mais. Boa noite, obrigado. Boa noite, professor.